Deus, graça e paz, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Estamos mais uma noite na presença do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle. Ele tem sido fiel e grande na vida do seu povo. Convido você para nós estarmos orando a Deus nesta noite, engrandecendo o seu santo e poderoso nome. Aleluias. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Tu és fiel, Jesus, em todo tempo, tu és fiel. Tu és fiel, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Parece estar tudo bem. Para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço teu coração, conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora a cicatriz, mas por dentro está sangrando.
glória nesta noite. Aleluia. Jesus, Ele é grande, Ele está com suas mãos estendidas, trabalhando, operando, fazendo coisas grandiosas na tua vida, creia nisso. Estão me perguntando se estou bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, Pai, não respondi ninguém. A realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém.
Aleluia, porque Ele tem cuidado de você. Oh, glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Adore, exalte, bendiga esse Deus poderoso que faz coisas grandes, que trabalha em seu favor. Aleluias. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Bendito seja o teu nome poderoso. Oh, amado Jesus, tu és digno de toda a glória, de todo o louvor, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar Jesus com essa canção. Oh, tu és maravilhoso, Jesus. Sei que nada sou, sei que nada tenho. Quando longe de ti, sei que se não for
Que o Senhor te abençoe nesta noite, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma semana abençoada para a glória de Deus, que o Senhor esteja trabalhando grandemente durante toda essa semana na sua vida, no seu trabalho, na sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos juntos, adorando o nome dEle, em todo o nosso coração, sabendo que somos dEle, sabendo que estamos nele, sabendo que estamos amparados, guardados, protegidos, acolhidos em todo o tempo pelo Senhor. Eu desejo que você, sua casa, sua família, sejam mais do que abençoados por Ele. Que em tudo o nome dEle seja hoje e sempre engrandecido na sua vida e na vida dos seus. Deus abençoe a vida da missionária Lucilana e a cada um de nós, mais uma vez esta noite, para que possamos, a partir da sua palavra, sermos alcançados, fortalecidos e, mais uma vez, edificados. Eu não tenho dúvida que o Senhor até aqui tem sido bom com a gente e tem trabalhado realmente em nosso favor, da forma que somente Ele sabe, da forma que somente Ele pode, de uma forma que somente Ele é capaz de fazer. Então nós só temos a agradecer ao Senhor por sua imensa bondade e fidelidade que tem sido revelada nas nossas vidas neste tempo e em todo o tempo da nossa vida. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus, como escreveu Lucas. Evangelho de Jesus. Conforme escreveu Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Espero que você esteja me ouvindo bem. Se estiver, dê um anúncio aí, de você digitando um amém aí, para que a gente saiba que você está conseguindo ouvir bem, está recebendo bem. Nós nos preocupamos muito com isso. Tivemos aí algumas pequenas interferências aí, no início do culto para cá, mas graças a Deus conseguimos aí voltar e estar oferecendo ao Senhor o nosso culto. E Ele tem recebido. Eu espero que você esteja aí sentindo a alegria do Espírito Santo na sua vida, porque a paz de Jesus está sobre a sua casa, a paz de Jesus está sobre o seu lar, a paz de Jesus está sobre a sua vida nesta noite. Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso de número 54. Diz assim: então prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe, e havendo-se acendido fogo no meio da sala, e assentando juntos, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Com ele aqui é com Jesus. 57, verso 57.
Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também Deus. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Observe o verso 61 e 62, diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A palavra já é muito clara a todos nós. O texto é muito conhecido. E ele fala profundamente ao coração da gente, porque é um texto que nos apresenta alguém amado, alguém escolhido, alguém com quem Jesus tinha negócio ou propósito na terra, com quem Jesus tinha um plano, que está sendo aqui apresentado, vivendo 2 momentos muito estranhos para a vida de um escolhido, para a vida de gente com quem Deus tem planos. Primeiro, um momento em que ele se sente perdido ao lidar com a pressão. Segundo, um momento em que ele se sente totalmente debilitado e abalado ao lidar com a sua própria fraqueza. E parece que estas 2 expressões que eu estou usando aqui, pressão e fraqueza, elas parecem que quase sempre na Bíblia andam juntas. Quando eu falo que elas andam juntas, não é propriamente que as palavras aparecem ali, mas a realidade descrita através de momentos da vida de homens e mulheres que aparecem e são citados nas Escrituras, revelam que eles lidam com a pressão e com a fraqueza. E se há uma palavra que eu desejo muito esta noite compartilhar com você, e quero compartilhá-la com toda a paixão da minha alma, pelo seu coração, pela sua vida. Porque você está ouvindo alguém simples, pequeno, limitado, mas que você pode carregar uma certeza no seu coração. Ama muito a sua vida, ama muito a sua casa, ama muito a sua história. E por isso nós temos, durante esses quase 4 anos de culto, de live, de encontros, de reencontros, eu tenho doado meu coração durante esse tempo. Porque nós fazemos da sua vida, fazemos do seu coração, fazemos da sua história, fazemos da sua existência alvo de todo o carinho e amor que o Senhor tem derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então tem muitos homens escolhidos na Bíblia que lidam com esses momentos de pressão e fraqueza. Pedro é um deles, mas eu poderia citar homens como Abraão, que apesar de ser
conhecido por nós como o pai da fé. O pai da fé. Em Gênesis 15, ele lida com uma pressão que o leva a revelar a sua fraqueza, ao ponto da Bíblia dizer que Abraão ficou no chão. Em um momento de embate, de combate, lutando contra as aves de rapina, que fizeram pressão ali, querendo se apropriar do sacrifício de Abraão. A situação foi tão grave que Abraão viu tudo daquele dia se tornar tenebroso e escurecido. Mas o Senhor esteve ali com Abraão e chamou-o pelo nome e disse a ele: levanta-te, tua história não termina no chão. Eu tenho planos para a tua descendência. Outro homem que eu poderia citar aqui, que lidou com a pressão e com a fraqueza, foi Isaac. Em Gênesis 26, quando a fome assolou a terra em que ele estava pisando, diz a Bíblia que ele arrumou suas bagagens e disse: eu vou partir daqui. E o Senhor veio até ele e disse a ele: não desça, não saia, fique no lugar, ande aqui, peregrine aqui, caminhe aqui, avance aqui. Porque é aqui que meu nome será honrado na sua vida. Foi assim que o Senhor falou para mim. Eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Não se entregue à pressão, não se entregue à fraqueza. Outro homem que eu poderia citar é o apóstolo Paulo, que diz que para que ele não se exaltasse para o nível das revelações que tinha, foi-lhe dado um espinho na carne. E isso incomodava Paulo demais e doía demais. E Paulo diz, a saber, o mensageiro do adversário que veio de encontro a ele e o esbofeteava e fazia de tudo para desestabilizar Paulo. Fazia de tudo para deixar Paulo numa situação extremamente desconfortável. Fazia de tudo para deixar Paulo totalmente perdido. E Paulo disse que orou 3 vezes ao Senhor. E quando ele orou, disse Paulo que aquele momento foi um momento de choque para a existência dele. Momento de choque para a vida dele. Momento de batalha. Porque ele disse que orou, mas a resposta parece não ter vindo de imediato como ele esperava. A voz do Senhor que brada apenas para dizer a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na tua fraqueza. Paulo foi obrigado a partir dali a confiar nessa graça, que nos cobre em dias de pressão e que nos auxilia no dia da fraqueza. Jesus caminhou com os discípulos 3 anos e meio. A relação dele com os seus discípulos foi bem construída. Jesus viveu uma experiência única, singular, significativa com os seus discípulos, percebendo que o coração daqueles homens era um coração virgem para o conhecimento e a palavra que Jesus trazia. Ainda que a voz de João Batista ecoou, preparando o caminho do Senhor Jesus, como diz a própria palavra e como havia sido profetizado, os corações que Jesus acha ainda são corações vivos, corações totalmente livres, abertos, como um copo sem água, sem nada. Que Jesus, olhando para eles, diz: eu vou derramar das minhas águas até encher o copo. E ele acha o coração desses discípulos. Marcos 3, verso 13, diz que Jesus chamou-os para subir, subindo ao monte, os chamou para perto de si. E ali revelou a escolha dele na vida desses discípulos, e diz a Bíblia que ele chamou para perto os que ele quis chamar. A partir daí,
Aqueles homens vão viver coisas lindas com Jesus. E Jesus faz questão de trabalhá-los, moldá-los, lapidá-los, instruí-los, apontando para um futuro que eles têm pela frente. E deixando claro que este futuro que estes discípulos viveriam seria um futuro marcado por uma ação extraordinária do céu usando a vida deles. E para que eles tivessem um pequeno vislumbre da glória que haveria de ser revelada, Lucas, no capítulo de número 9, verso 28, diz que Jesus chamou 3 desses, levou lá para o monte da transfiguração e a glória do Senhor ali se revelou. Mas não somente isso. Lucas, no capítulo 9, logo nos primeiros versículos, assim como em Lucas, capítulo de número 10, nos primeiros versículos, é dito, a partir da palavra, que estes discípulos, eles recebem de Jesus autoridade e poder. E Jesus os envia para que eles fizessem uma obra e realizassem uma obra. E eles foram e fizeram. Voltaram alegres, animados, dizendo a Jesus, Jesus, até os demônios se sujeitam a nós. Nós estamos por aqui nos movendo, andando, e até os demônios se sujeitam à autoridade do teu nome na nossa vida. Jesus disse para ele, não vos alegreis, porque os demônios saem, os milagres acontecem. Alegrem-se porque o vosso nome é conhecido no céu, está registrado no céu, carrega a identidade do céu. E ele dá esta autoridade a esses discípulos. E tudo que ele está fazendo nada mais é do que trabalhando neles, trabalhando com eles. Por quê? Porque esses corações que Jesus achou como corações livres e abertos para receberem a boa semente, não estão suscetíveis apenas à influência da semente que procede pelas palavras que Jesus compartilha, mas estão também abertos ainda para outras ações contra eles. E eu estou falando isso porque nós sabemos que a Bíblia diz que o próprio adversário, ele encheu o coração de Judas para que traísse Jesus. E Judas, tanto quanto os demais, ouviu muita coisa do ensino de Jesus. Era o tesoureiro do ministério. Era alguém que estava responsável pelo dinheiro do ministério. As ofertas que chegavam ali para os cuidados com Jesus e com os discípulos. Só que, nesse momento, me assusta. Mas me assusta mesmo. Porque esses discípulos, eles vivem com Jesus durante 3 anos e meio. Ouvindo, em primeiro lugar, como diz Mateus 4,17, a mensagem do reino. Como também diz Mateus 4, verso 23. Esses discípulos andam e vivem com Jesus e respiram com Jesus algo extraordinário. Eles veem e agora já passaram a viver e realizar no nome de Jesus milagres. Mas mais do que isso, o privilégio que eles tinham e o que eles gozavam era algo que ia muito além, porque você tem, como o texto de Marcos 1, dizendo lá, a partir do verso 29 até o verso 36, que as multidões que seguiam Jesus, em um dia se colocaram na porta da casa da sogra de Pedro. Na porta da casa
E ficaram ali recebendo milagres o dia todo. Só que essa multidão recebe milagre e vai embora. Aqueles que têm esse acesso a Jesus passam uma parte daquela noite próximos a Jesus e têm a alegria, eu penso, de ver Jesus comer, de ouvir Jesus falar, de ver Jesus sorrir e de ver e contemplar Jesus deitar-se para dormir. Alguém tendo esse privilégio dá a entender para a gente, para mim, para você, que ninguém desse grupo teria motivos para errar. Ninguém deste grupo teria motivos nenhum para reclamar de Jesus, para murmurar contra Jesus ou para agir indiferente a Jesus. Na medida que a gente olha para o texto bíblico, você, nós podemos olhar assim e dizer: esses discípulos não podiam fazer isso e nem tinham por que fazer isso. Estavam com Jesus, andavam com Jesus, comiam com Jesus, viviam com Jesus, respiravam Jesus, percebiam Jesus, tocavam Jesus, eram tocados por Ele. Tinham todos os motivos para estarem de cabeça erguida, firme e não errarem. A única coisa que a gente não considera, ou não leva em consideração, é que o Espírito Santo ainda não havia sido dado a esses discípulos, como diz João capítulo 7. O Espírito Santo estava operando sobre Jesus, ainda não era a dispensação. Não era a hora em que o Senhor iria, como Ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês eu não deixarei órfãos. Eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador, igual a Ele mesmo, o Espírito da verdade, que viria para convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, que Paulo diz aos Tessalonicenses, ele viria e resistiria, e está resistindo às ações do espírito do anticristo no mundo. O Espírito Santo que Paulo disse em Efésios 4:30, que não podia ser entristecido. Esse Espírito Santo viria para dar a garantia ao meu coração e ao seu, de que nós temos Pai, de que nós temos um amigo, de que nós temos um Senhor, de que nós temos aquele que está conosco. E é aqui que entra a questão, é que o fato do Espírito Santo não estar ali dentro, operando, agindo, enfim, está sobre Jesus, mostrando aos discípulos o que o Espírito Santo em uma vida é capaz de fazer. E mostrando a eles que da mesma forma que usava aquelas mãos de Jesus, a autoridade de Cristo seria compartilhada com eles e o Espírito Santo lhes encheria um dia. E ao enchê-los, faria deles grandes homens da terra. E é aqui que eu percebo que se eu, você, nós, com o Espírito Santo de Deus dentro de nós lidamos com os nossos momentos de ira, de revolta, de raiva, porque tem momentos que a gente fica irado com tudo e com todos. Tem momentos que a gente tem raiva de tudo e de todos e de todas as coisas. Esses momentos que a gente lida, esses momentos que a gente vive, esses momentos cruéis, cruentos, doídos e dolorosos que a gente vive, a gente expressa a nossa raiva e tudo mais. Imagine os discípulos de Jesus, sem perceberem dentro o gozo e o fluir do Espírito Santo. É por isso que em um momento,
Jesus chega diante deles e diz a Bíblia que soprou o Espírito sobre eles. Isso lá na frente. Só que parece que esta volta toda que Jesus permite durante 3 anos e meio os discípulos darem, é desejo de Jesus fazer com que eles se conheçam, se descubram, se enxerguem, se vejam. E ao fazer com que eles se enxerguem, ao fazer com que eles se vejam, ao fazer com que eles se encontrem, eles possam, sim, permitirem a humildade ser trabalhada neles. Porque quando eles forem usados pelo Espírito Santo, o orgulho não poderá tomar conta deles. Vai querer, mas eles não podem ser vencidos pelo orgulho. E é por isso que antes que seja uma realidade, andar com o Espírito Santo, viver com o Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo, Jesus deixa. E vai avisando a eles que eles vão lidar com pressão e vão conhecer a sua própria fraqueza. Mateus 16, verso de número 13. Às margens de Cesareia de Filipe, Jesus diz: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Alguém diz? Dizem que tu és Jeremias, Elias, um dos profetas. E ele diz: pois bem, quem vocês dizem que eu sou? E eles dizem. Naquele momento a voz de Pedro sobressai e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. A ti te digo que tu és Pedro, Petros, fragmento de pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aí mais na frente ele diz: eu te dou as chaves. O que ligarem aqui na terra, estando ligado nos céus, será feito. Dali para frente Jesus começa a falar da sua morte. Pedro se ergue e diz: isso não vai acontecer contigo. Eu vou contigo até o fim. E ele de verdade, por um momento, estava decidido a fazer qualquer coisa por Jesus. Não era mentira, não. A questão é que Pedro não sabia que todo esse processo com Jesus serviria de pressão para expor diante dos olhos dele e dos próprios discípulos as fraquezas de cada um deles. E para que cada um deles, a partir daí, pudessem aprender como lidar com a pressão e com as fraquezas do nosso dia a dia. Porque por mais que eu e você busquemos a Deus em oração, estejamos muitas vezes no jejum e na presença de Deus em consagração, nós lidamos com pressões. Muitas vezes essas pressões parecem que vêm como um rolo compressor para nos matar. Mas a gente começa a perceber, a partir da palavra, que elas vêm para revelar as nossas fraquezas e cooperar conosco para que a gente descubra a graça e o poder de Deus diante da pressão e das fraquezas que vivemos. Só que a gente, quando anda com Jesus, a gente não quer ser discípulo fraco, a gente quer ser discípulo forte. Quando a gente caminha com Jesus, a gente não quer ser entre os que fazem parte do colegiado, os que estão de lado e vistos como vazios, como secos.
como gente que não sente nada. É por isso que às vezes o Senhor permite, para que a gente venha lidar com isso com maturidade, para que a gente venha lidar com essas coisas com equilíbrio, para que a gente venha lidar com esses momentos, no mínimo, confiando na graça de Deus revelada na pessoa bendita de Jesus. Porque eu não vou dizer a você que o prazer de Deus é sua fraqueza. Porque ele disse para Paulo que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. O que eu quero dizer é que todas as vezes que você lida com as pressões da vida e as suas fraquezas e fragilidades, elas são expostas diante do Senhor. Esses momentos abrem a porta para que você, ao conhecer a si mesmo, se lança aos pés do Senhor, dando a Ele o seu coração, dando a Ele mais da sua vida e dizendo para Ele: eu preciso mais de Ti operando em mim. Agora, a gente não quer aceitar a ideia de que no colégio apostólico de Jesus, de que nesse discipulado com o nosso mestre, a gente é fraco. A gente é fraco. A gente coloca o terno, a gravata, também usa. Faz uma cara bem fechada para revelar que somos sorte, para mostrar que estamos de pé, para mostrar que estamos intactos, para mostrar que estamos quase que intocáveis. A gente disfarça no cântico, na pregação, os nossos dias, nos momentos de oração, no sorriso que se apresenta no trabalho. Só que você precisa entender que toda pressão, ela não expõe a sua fraqueza e nem se revela sobre você para a sua destruição. E para que é, pastor Gênesis? Novas construções. Eu vou colocar no singular, uma nova construção. Eu vou repetir, uma nova construção. Segunda coisa que eu vou lhe dizer é que além dessa nova construção, essas pressões que expõem as nossas fraquezas, elas cooperam conosco para que nós possamos viver um novo mover, um novo lapidar de Deus quanto àquilo que nós chamamos de a nossa identidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você, com este eu que nós temos, ao longo de uma vida, nós vivemos uma série de situações. Ao longo de uma vida, nós vivemos uma série de experiências. E ao longo de uma vida, nós vamos permitindo, além desse eu que nós temos, outros eus ocuparem este lugar de habitação na nossa vida. E esses eus que vão aí,
e habitam na gente são muitos. Porque você vai, ao longo de uma vida, adotando característica, temperamento. Isso vem desde uma questão biológica a outras questões como aquelas de convivência social, de vivência. Claro, a cultura tem influência. O lugar onde nasce, onde cresce, tem influência. A realidade, particularmente que se vive dentro de um contexto, falando no sentido de ter ou não dinheiro, influencia. As amizades e os ciclos de amizade que se constroem no caminho influenciam. São muitas as influências vividas por mim e por você que vão ocupando lugar nesse eu, e muitos de nós, pasmo, estamos doentes e lidando com o eu doente por causa desse conjunto de eus que vão habitando a vida da gente, que vão regendo os nossos passos. E aí a gente não fala grosso e forte porque é homem. A gente fala porque algum eu de alguém ganhou espaço em mim, em você. Claro que a gente também não precisa modificar demais. Porque nós somos leões dentro do arraial onde estamos. Nós somos guerreiros. Eu digo que nós somos leões, nós somos descendentes de Jesus. Estamos ligados a Ele. E Ele é da tribo de Judá. Nós estamos herdando características. Foi dito por Jacó em Gênesis 49 que Judá é um leão. Tem gente com essa característica firme, forte. Não tem a ver com arrogância e prepotência. Tem a ver com marcar posição no território. E dizer, aqui tem. Aqui tem. Um homem aqui dentro. Do mesmo jeito você, que tem influência de vários eus como mulher. A influência de vários eus aí como mulher. Porque algumas coisas na sua existência, na sua vida, você não vive porque ele quer. Não, você foi sendo construída, você foi sendo trabalhada. A grande verdade é que nesse processo, a sua real identidade, ela vai ficando de lado. E esses eus vão definindo você. Vão descrevendo, vão ditando as regras para você. E aí algumas coisas que você não faz porque a preocupação sua é em cuidar da saúde ou de outras coisas. É porque você precisa se sentir contextualizado, precisa se sentir aceito, precisa se sentir encaixado em algum lugar, aceito. Há uma necessidade, às vezes, de uma autoafirmação. E é por isso que a pressão muitas vezes vem. É por isso que a nossa fraqueza é exposta. Porque quando essa fraqueza é exposta,
todos esses castelos desses eus que se levantaram sobre a nossa existência, eles começam a morrer e a perecer, porque particularmente eles estão em nós apenas para algumas coisas. Mas não para lidar com aquilo que nós somos, porque essa fraqueza exposta está ligada à nossa real identidade. E aí alguém diz, mulher, homem, o que foi que aconteceu com você? Eu te vi tão diferente. Por que era tão diferente para ele? Por causa desses eus que habitavam e que habitam. Quando a sua identidade chega, toda a maquiagem você joga de lado. E você grita, e você chora, e você expõe suas dores, e põe para fora com tudo, e não teme. Pastor Gerson, o senhor já chorou na frente de pessoas? Eu? Aqui na live várias vezes. Mas pastor, o senhor é homem? Sou mesmo. Mas choro. E sempre que lido com as minhas fragilidades, com os meus medos, não tenho medo de ser Jefferson. Carrego no meu coração um desejo muitas vezes de acertar e entro em conflito muitas vezes quando não acerto como queria. E isso às vezes é uma arma usada pelo adversário das nossas almas. Porque ele sabe mais do que ninguém que quem em Jesus ou em Deus está quer agradá-lo. A gente não pode esquecer que ele já esteve lá em cima, respirando a glória lá de cima. E ele perdeu isto. Está eternamente condenado ao inferno, porque o inferno foi feito para ele e para os seus demônios. E ele vai ser jogado lá. O adversário perdeu. E ele sabe como dói perder conexão com Deus. Como é ruim perder conexão com Deus e o que toma conta de cada um de nós quando a gente perde conexão com Deus. Porque doeu nele, esmagou ele, humilhou ele, envergonhou de forma que todo o universo, a criação e os seres lá de cima contemplaram isso. E o desastre dele e dos demônios dele. E ele sabe qual é o fim dele. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai usar a sua incapacidade de lidar com a fraqueza e com a pressão para esmagar você. É por isso que nesse capítulo 22 de Lucas, Jesus diz assim: Pedro, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. O adversário da tua alma, Pedro deve ter tremido na hora, que Jesus falou sério demais. O adversário da tua alma, ele pediu, Pedro, para se andar contigo. Ele pediu para se andar com você. Ele pediu, Pedro. Gente, eu fico pensando, se com Pedro, junto de Jesus, o adversário investiu daquela forma. Imagine comigo, você pediu para peneirar. Aí Jesus disse, mas não fica com medo não, Pedro.
roguei por você. Fica com o coração tranquilo. A pressão vem. A fraqueza será exposta. Mas nunca mais haverá uma expressão de decepção com você mesmo, porque você vai descobrir qual a sua real identidade, porque o Pedro que eu encontrei como pescador é o Pedro que aprendeu com alguém a pescar. O Pedro que eu encontrei falando de forma rude é o Pedro que foi construído na convivência com o pai e com a sociedade da época diante de pressão e da cobrança de impostos altíssimos. Logo, é um Pedro explosivo, sanguíneo, justamente por isso. O Pedro que eu encontrei, diria Jesus, é um Pedro afoito e cheio de veneno às vezes, para as relações, inclusive até com João, que é discípulo de Jesus e amado por Jesus. Pedro demorou a se dar bem. Tinham desencontros. Não por causa de João, porque o coração de João era diferente. Mas Pedro tinha um olhar às vezes para João meio... Leia depois João capítulo de número 21, a partir do verso 15. Todos os versículos ali, leia. Veja ele dizendo para Jesus. O que é que vai ser? Deixa aí apontando para João. Jesus diz: Pedro, não tenha medo. Em outras palavras, eu penso, Jesus estava dizendo a ele: o adversário não vai te vencer. Eu não sei quem vai receber essas palavras, mas eu já estou ministrando diretamente ao coração de quem me ouve. A pressão não vai te vencer. A fraqueza não vai te vencer. O que vai te vencer todos os dias da sua vida é o que foi revelado para Paulo, é a graça de Deus. Esta graça nos vence e nos vencerá todos os dias. E é por causa desta graça que nós podemos tomar Romanos, capítulo 8, verso 31, e dizermos: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Ele é por nós, se Ele nos justifica, o único que pode nos vencer é Ele. Com a sua soberania, com a sua vontade, com seus planos, com seus desígnios, com aquilo que Ele tem para a nossa vida, só Ele nos vence. O vencedor da sua vida é o Senhor. Eu sei, Jesus disse aos discípulos: vigiem, orem, para que vocês não entrem em tentação, a carne é frágil. Mas Jesus disse: o Espírito está pronto. E por que está pronto? Porque Deus está trabalhando aí dentro. Deus está agindo aí dentro. Deus está se movendo aí dentro. Deus está enchendo e fazendo o teu ser transbordar de graça todos os dias. Para que
você tenha força para prosseguir, para que você tenha ânimo para caminhar, para que você ainda tenha ânimo para cantar, para que você ainda tenha ânimo para adorá-lo na beleza da sua santidade, para que você erga as suas mãos, para que você adore-o, celebre-o e bendiga o nome dele. Pressão, fraqueza. Pressão faz-nos conhecer a nossa fraqueza, a nossa real identidade. Acaba com a força de todos os eus que gritam na construção, na caminhada da nossa vida. E nos colocam diante de nós mesmos. E o que é que sobra nesse momento? Olhe para o capítulo 22. Jesus é preso. Está passando por ambientes de julgamento. Os discípulos fogem, se dispersam. Pedro diz: eu disse que eu ia com ele até o final, eu vou. Mas ele vai do jeito dele, não do jeito de Jesus. Porque é possível, às vezes, com relação a Jesus, andarmos com Jesus do nosso jeito. E aí a gente anda com Jesus do nosso jeito a partir de uma religiosidade. Às vezes sem vida dele, sem graça nenhuma dele, sem unção nenhuma. Religiosamente nós estamos. É só sairmos do ambiente da glória que a gente entra no ambiente da desgraça. Que a gente se torna aqueles que nos movemos totalmente para coisas que não glorificam a Deus. Tem outra forma de seguir Jesus. É caminhar com Ele, carregando a cruz, como Ele disse. Seguindo, renunciando a si mesmo. Isso é difícil. Porque essa renúncia é a crucificação de todos esses eus que foram construídos na nossa vida ao longo da nossa história de vida até aqui. É por isso que nem todo mundo consegue se manter motivado, animado, feliz, regozijado por estar, andar, viver e respirar com Jesus. Por isso que nem todo mundo consegue. Não tem problema. A graça de Deus é graça sobre a sua vida, para te ajudar a permanecer. Agora, a Bíblia diz que Pedro decide seguir. O que é que ele está fazendo? Eu não sei se você vai entender. Ele está sendo vítima desses eus que eu falei. E aqui é terrível, porque ele está querendo provar a Jesus que ele não é. A gente fica. Eu disse que a gente não quer ser o discípulo fraco. A gente quer provar que a gente ama. A gente quer apresentar algumas obras, algumas coisas, e esquece que é tudo pela graça. Que a graça, ela é favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me alcançou. Aleluia. E todas as vezes que você se deparar com as suas limitações, lembre a elas que o amor de Deus é amor mesmo, que a misericórdia de Deus é misericórdia mesmo,
que o perdão de Deus é perdão mesmo agora. Isso não significa que você vai viver uma vida comprometida com o erro. Você anda em verdade, anda na luz, porque você sabe quem em você habita, quem em você está. Você sabe de quem é e com quem anda. Pedro queria provar. E o texto diz no verso 54. E Pedro seguia a Jesus de longe. O que é que isso diz a Jesus? Diz que a gente está no caminho? Diz que a gente está na jornada? Diz que a gente está na estrada? O que é que isso diz a Jesus? Diz que a gente está firme? Diz que nós estamos animados? Diz que nós estamos cheios? O que é que isso diz a Jesus? O que isso diz a Jesus? Diz apenas que a gente ainda considera a nossa força o suficiente para agradarmos a Ele. Diz que a gente considera todo um ritual religioso e algumas práticas nossas, que até são bonitas no sentido da performance, mas não carregam vida nenhuma de Jesus Cristo. Jesus está querendo que a gente se rasgue diante dele. Pastor diz de novo, eu vou falar de novo. Jesus está querendo que a gente, sabe, se desnude diante dele. Talvez seja isso que me faz e faz você estar de pé durante a nossa caminhada de vida. Hoje eu entendo quando eu encontrava um antigo diácono da igreja, há anos atrás. Na época eu era um jovem ali, novo convertido. E às vezes eu apertava a mão dele e dizia: meu diácono, como é que está o senhor? Aí ele dizia: o melhor que mereço. Mas eu me perguntava toda vez, eu digo, meu Deus, que naquele período lutas muito grandes. Todo mundo enfrentava para ser crente. Não é que não se enfrenta hoje, mas haviam outras lutas, além das lutas que nós conhecemos como crente. Outras, ainda bem mais intensas e bem maiores. Eu sei, porque eu me lembro quando eu estava pregando no altar, ministrando com tanta alegria no meu coração em anunciar o Evangelho de Jesus, e pessoas jogando pedras sobre a igreja, ameaçando fazer uma loucura com a igreja. Gente que não gostava da presença do crente. Eu ainda peguei o finalzinho de uma época muito difícil. Tem gente que pegou uma parte bem pior. Peguei uma parte difícil. Jesus quer que a gente se desnude, quer que a gente rasgue o coração, escuro. Então eu olhava para ele e eu dizia: por que esse diabo? Dizia a Jesus: Jesus, por que o nosso diabo
está melhor. Porque você podia encontrar outra pessoa e outra pessoa dizer: eu estou muito triste, não ore comigo. Meu irmão, estou muito abatido. E isso às vezes para alguns era constante. A perturbação continua, pastor. A luta continua, pastor. A agonia continua, a mesma coisa. E eu olhava para aquele diabo e ele dizia: estou melhor do que mereço. E sempre sorrindo, animado e brincando com todo mundo. E eu olhando e digo: meu Deus, por que é assim? E aí a coisa era simples de se responder. Era Jesus, que ele encontrou como Salvador e Senhor da sua vida. Salvador da sua vida e Senhor da sua vida. Ele compreendeu a graça. Podia ter lá algumas resistências religiosas, mas compreendeu a graça. Foi melhor do que mereces. Porque todo dia e todo encontro que eu tinha ali com ele, foi melhor do que mereço. Essa exposição de quem diz: eu não mereço, viu? Mas estou bem. Já é o rasgar do coração. Porque alguns ensaiariam, colocariam uma voz bem forte e diriam: amado, estou bem, para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor. E Deus olhando para o indivíduo e dizendo: não, rasga-te. O que é que Pedro faz no dia da pressão e da fraqueza que nós não devemos fazer? Primeiro, apresentarmos essa caminhada a Jesus, que não nos leva nele a lugar nenhum. Pedro apresenta a Jesus seus passos. Pedro apresenta a Jesus seu caminho. Pedro apresenta a Jesus sua caminhada. Pedro apresenta a Jesus seus passos. Mas é uma caminhada de longe, sem profundidade, sem entrega plena, sem gritos desesperados de quem diz: meu Senhor. Isso foi mais fácil encontrar em João 19 nas mulheres que ficaram perto da cruz do que em Pedro. Os passos e a caminhada de Pedro aqui é a caminhada da performance. Da performance. É a caminhada de quem tem e sabe apresentar uma boa coreografia. Mas é necessário que eu diga: é uma caminhada sem sentido. E gente, a gente está vivendo dias onde se ouve de guerra e rumores de guerra. Jesus vem buscar a sua igreja. E se ele vem buscar uma igreja, eu não creio que é a igreja que caminha de longe. Eu creio que são aqueles que com o coração sincero, cheio do amor de Jesus, chegam perto. Porque para eles, Calvário são gritos de perdão, de reconciliação e de paz. E quando eu digo os gritos do Calvário, é porque o Calvário fala. Fala. A cruz de Jesus fala. Aleluia. A cruz de Jesus fala. Me dai uma semeando de adadai.
Por isso que o ladrão que estava ali, ao lado de Jesus, dizia: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Porque a cruz fala, o Calvário fala. Aquele sangue derramado fala. A entrega dele com aqueles pregos fala. Aquela coroa de espinho fala. Ainda fala. Deus. Todo o processo de dor que ele enfrentou fala e fala para mim, para você: ei, aqui tem livramento, aqui tem vida, se aproprie desta vida. Jesus vem buscar quem está andando perto. Segundo erro que Pedro comete é de não se permitir aceitar que Jesus é totalmente verdadeiro. E Pedro é falho. Ou você pensa que Pedro não tentou controlar a boca? Colocando a mão, sei lá, mordendo um pedaço de pão. Porque quando disseram a ele, aqui nesse texto, ei, vamos acender um fogo aqui, ele foi lá, sentou-se. A Bíblia diz que chegaram junto dele. No verso 56, na última parte ela diz aí, este também estava com ele. Verso 57, ele negou. Verso 58, um pouco depois, outra pessoa, o outro vendo, disse assim: tu és também deles, dos discípulos do Nazareno. No verso 58, a última parte, ele negou, tentando segurar a boca. Mas Jesus é verdadeiro. Jesus disse: você vai me negar e pronto. Eu não queria. Não, ele disse: vai sair dessa boca isso aí. Você vai passar por isso, vai viver isso, vai sentir isso, vai aguentar passar por isso. Mas Jesus continuará sendo na sua vida. O texto diz, no verso 59, e passada quase 1 hora, dava tempo de correr, dava tempo de sumir dali. Ele disse: de novo não é possível. Alguém chega e diz a ele assim: também este verdadeiramente estava com ele. Pois também é Galileu. Aí Pedro, no verso 60, diz: homem, não sei o que dizes. Como quem diz: eu tentei segurar de todas as formas, disfarçar de todas as formas, mas não deu. Fui achado. Me encontraram. Me viram. Não deu para mim. A Bíblia diz, verso 60, e logo estando ele ainda a falar, porque ele começa e não segura, ele negou e continua falando, o galo canta. A gente sabe
muitos acreditam que não foi literalmente um galo cantando. Alguns comentaristas dizem que havia uma senha ali que era passada entre os soldados romanos, e que em uma determinada hora do dia tinha isso aqui como chave, como senha. Se entendia que este era o momento, esta era a hora, este era o tempo, onde havia mudanças ali, de tudo, enfim. O galo cantava, a ideia era de mudanças. Nós vamos pensar como a gente acabou aprendendo ao longo de uma vida toda. O galo canta. Vamos pensar assim. Vamos crer assim. O galo canta. É a única hora que Pedro consegue calar a boca. Porque nesse momento, olha o que diz o verso 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Aqui é uma pancada muito forte. Porque Jesus olha para ele na hora da pressão que Pedro vive. E quando ele expõe a sua fraqueza, gente, eu vou dizer de novo, isso é muito sério. Jesus olha para ele na hora da pressão e olha para ele na hora que ele expõe a fraqueza. Enquanto ele seguia de longe, Jesus não olhou. Enquanto ele se mantinha firme e forte, Jesus não olhou. Mas quando a pressão chegou, quando a fraqueza foi exposta, os olhos de Jesus pegaram ele. Só que para Pedro isso vai pesar. Porque a Bíblia diz assim, que a memória de Pedro foi ativada na hora. Verso 61, Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. E como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. O que é que Pedro faz? Ele erra. 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. São erros que Pedro comete que eu e você não podemos cometer. Porque a gente tem a possibilidade de aprender com os erros dele. Só que a pergunta que eu fiz para o texto é: o que é que a gente faz? De diferente aprendendo aqui, através desse momento da vida de Pedro. O que é que a gente faz? Para lidarmos com a pressão e lidarmos com as nossas próprias fraquezas, que são expostas pela pressão que a gente sofre. Tem 2 coisas que eu quero citar e já termino agora. Primeiro, nós precisamos ter a certeza que os olhos de Jesus estão na nossa direção e sobre nós, mas não para a nossa condenação. Porque Jesus não está querendo provar a Pedro quando olha que Pedro é um miserável. Não, é isso. Se assim o fosse, em João capítulo 21, ele não ia aparecer ali para perguntar a Pedro se Pedro o amava. Preste atenção que há uma diferença muito grande entre o que eu interpreto e o que Jesus realmente quer dizer. Os olhos de Jesus para Pedro vai interpretar. Bom, misericórdia, os olhos dele, olha, me alcançaram. Misericórdia, eu vou morrer. Eu vou sair daqui. Que angústia. Ai, que tristeza. Está doendo em mim. E eles entram em agonia nesse momento.
Ele entra em agonia neste momento. Mas os olhos de Jesus estão sobre mim para me mostrar o quanto Ele é verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, o quanto Ele é gracioso e misericordioso. Porque Ele me deixou com vida para dizer a mim, tem graça para você disponível. Isto era necessário para você melhorar. Isto era necessário para você descobrir mais de você. E se colocar na dependência do Espírito Santo. Não ouça uma palavra de Jesus e não busque o olhar de Jesus. Se a interpretação do seu coração for uma interpretação que diz para você, acabou, vai para o limbo do inferno. Busque o olhar de Jesus hoje de uma forma diferente. Busque o olhar de Jesus hoje como um olhar que alcança para dizer a você, eu te perdoo. E tenha consciência que a misericórdia dele está disponível agora. Não brinque com ela. Não abuse dela. Leve a sério ela. Ande como salvo. Viva como salvo. Respire como alguém que ama Jesus. Porque ele está sempre disponível para o coração daqueles que dizem, teu olhar é misericordioso diante do que eu sou. Um homem falho, fraco e pecador. E a pressão só está revelando que eu já sei que eu sou fraco, falho e pecador, Jesus. Os olhos dele vão aí para te dizer, mas eu sou santo, fiel, misericordioso, poderoso para te erguer, te levantar, te tirar daí. Primeiro ponto está no verso 61. E virando-se o Senhor, olhou para ele. Segundo, não permita, preste atenção, no dia da pressão e da fraqueza, que as suas memórias amargas te tirem de diante da face de Jesus. O verso 61 diz, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Pedro lembrou de quê? Das palavras de Jesus, que no dia fizeram com que ele tomasse uma atitude de contrariar o que Jesus estava dizendo para Jesus que Jesus não tinha razão no que estava dizendo. Ele estava dizendo para Jesus, eu não sou o que o Senhor está dizendo que eu sou, não serei o que o Senhor está dizendo que eu serei, eu não farei o que o Senhor está dizendo que eu farei. Isso pega a mente dele na hora que ele erra. Ei, na hora que ele peca, isto pega a vida de Pedro e agarra, e espreme, e esmaga. Isto detona a vida de Pedro. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque o texto diz, e saindo Pedro para fora, ele vai para onde? Ele sai diante da face de quem pode perdoar. E o que sobra para ele? Lágrimas de amargura, porque a memória amarga foi ativada. Ele se joga nos braços dela e diz, o que resta para mim é chorar amargamente. Mas não é isto que Jesus estava propondo quando olhou. E não é isto que a palavra quer gerar quando ela nos coloca diante de nós mesmos e diante da verdade de Deus. Ela está querendo dizer para mim e para você, você não é nada, Jefferson. Você não é ninguém, Jefferson. Você depende
Emília, Ayuiandiasia, Emio, Anurioia daqui a Benidata Wakatobuti Ateia Sérgio Adacamanti Atemia Galácia. Eu estou recebendo esta palavra de Deus para liberar, porque a palavra não está querendo arrancar de você. Ele está querendo dizer a você: tem construção nova, tem renovação, tem um levantar de Deus, tem planos em andamento, tem promessas para serem cumpridas. Ergue esta cabeça e prossegue. Anda! Se move. Se achega. Deus tem negócio com a sua vida. Deus tem negócio com a sua história. Se achega. Tem gente buscando sair de diante da face e não sai. Tem gente querendo jogar tudo para o lado, no sentido das promessas de Deus na sua vida. Fica firme diante da face. Aleluias! Eu estou recebendo a autoridade do amado da minha alma para ministrar sobre os que creem esta noite. Mas para olhar para Ele e dizer para Jesus: eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua força, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu ânimo, eu preciso do teu abraço. Chama por Ele hoje, clama a Ele hoje, fala com Jesus hoje, te derrama diante dEle hoje, se joga aos pés dEle. Desce, mulher, desce. Desce diante de Jesus. Desce diante dele. Se é para chorar, chora diante dele, não longe dele. Se é para gritar, grita diante dele. Se é para se desesperar, é para arrancar os cabelos, arranca diante de Jesus. Eu estou nessa. Esses dias, com Jesus, a minha caminhada está nessa. Se é para morrer com Ele, se é para arrancarem o pescoço, a cabeça, matarem, que eu morra, mas morra para Ele. Eu quero andar nele, eu quero estar com Ele, eu quero respirar dele, eu quero viver Jesus todos os dias da minha vida. É uma batalha, porque todos os dias você diz: eu não quero ser um discípulo fraco, eu quero acertar. Mas todas as vezes que você disser que não quer ser o fraco, quer ser o forte, Ele vai permitir a pressão, a fraqueza vai se revelar para você chorar diante dele. Então diga para Ele: eu sou fraco mesmo, dependente mesmo, miserável mesmo, mas o teu sangue me cobre, a tua graça me cobre, a tua unção está sobre mim, Jesus. O Espírito da vida está aí. O Elio, vai, o Mandio, e da Camandia, Samiada e Omácia. Amado Jesus, muito obrigado por esta noite na tua presença. Continua guardando e cuidando dos teus filhos e das tuas filhas. Levanta-os, Pai, a cada dia. Abençoe, Pai, este ministério e este ministério que o Senhor tem feito nascer nesses dias, para de alguma forma ser útil nas tuas mãos. E eu te louvo porque nas nossas limitações e fraquezas o Senhor achou um lugar para a gente. E muito obrigado pelo lugar que o Senhor achou para a gente, que o Senhor reservou para a gente. Muito obrigado por este lugar onde
Estamos gritando e a voz está sendo ouvida além, Senhor, dos limites do Brasil. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós somos salvos por essa graça. Que a tua graça se manifeste todos os dias da nossa vida, manifestando em nós e sobre nós teu amor e a tua infinita misericórdia. Vem aí, que seja assim hoje, que seja assim agora, que seja assim em todo o tempo da nossa história, que seja assim, Senhor, em todo o tempo da nossa vida. Proporciona aos teus filhos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, uma semana abençoada, uma semana feliz, uma semana marcada pela tua graça, pela tua bondade. Meu Deus, nós estamos chegando ao período em que encerramos o mês de oração, dia 13 de dezembro, Pai. Nós estamos encerrando. E eu te agradeço porque eu sei que o Senhor ouviu cada clamor. E eu sei que vem respostas, Pai, neste final de ano ainda. Eu sei que vem resposta durante o ano de 2024. E nós vamos ver a tua glória sobre nós. Fica em nós. Fica conosco. Age em nós. Age conosco. E trabalha na nossa vida de forma muito carinhosa, especial, sustentando as nossas vidas com a tua mão forte, com a tua bondade, com a tua imensa graça, com a tua fidelidade. Nós dependemos de ti, nós te amamos, Senhor. Te agradecemos por teres falado ao nosso coração esta noite. Continua, Pai, guiando os nossos passos. E fala e ministra para a nossa edificação. Cuida desta semana. Teu filho e a tua filha terão uma semana de vitória. Entrarão no ambiente de trabalho renovados. Passarão esta semana de cabeça erguida dizendo: eu sei quem me ama e eu estou diante da face dele. E o Senhor vai cuidar deles em tudo, como já tem cuidado até aqui. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu te peço, fica conosco durante toda essa semana e este mês. Nos abençoa mais e mais. São 4 anos, Pai, todos os dias, ministrando a tua palavra aqui. Eu creio em sinais para este tempo, Senhor. Eu creio e sei que não há tempo perdido quando é gasto na tua presença. Muito obrigado, porque a minha fé só cresce a cada dia em Jesus. E eu creio e o amo profundamente, apesar de mim. Fica conosco, Jesus. Esteja em nós, para a tua glória e o teu louvor. Seja assim. Amém. 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 E amém. Nós vamos concluir esse momento. Glória a Deus. Nós vamos concluir esse momento com a missionária Lucivânia, louvando a Jesus. Eu vou impetrar a bênção apostólica e você fica aí adorando a Deus enquanto ela louva o nome de Jesus com alegria, porque o Senhor continuará tocando a sua vida. Vamos terminar louvando a Jesus com alegria. Deus abençoe a todos que estiveram aí, os irmãos que estão em outros estados, em outros lugares. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe a todos nós que temos convivido nesse ambiente de encontro, de oração aqui. Que o Senhor abençoe a todos nós poderosamente para a sua glória. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Amanhã você não vai acordar para más notícias, mas para boas notícias de vitória. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Deus abençoe a missionária Fátima Costa e todos os irmãos. Glória A a Deus. paz do Senhor Jesus.